Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos presentes, você aí da sua casa, por essa live. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco nessa noite. Nós estamos no segundo dia dessa série esta que tem como objetivo falar sobre os pilares espirituais. São 4 pilares que nós iremos falar durante 4 quartas-feiras, e hoje é o segundo pilar. Nós iremos nessa noite tratar sobre a armadura espiritual, e eu quero compartilhar um texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 6, e o versículo 10. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Até aqui mesmo. Esse é um texto, acredito eu, conhecido de todos os leitores bíblicos. Como eu já tinha adiantado no início do sermão, nós iremos falar sobre a armadura espiritual. Diante das verdades reveladas nesse texto, eu extraí 3 verdades fundamentais que nós devemos extrair e absorver e praticar no nosso cotidiano. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito extraordinária. Paulo ele vai tratar sobre coisas muito profundas e coisas muito altas também. Paulo ele vai falar em Efésios. A verdade central dessa carta é que nós somos ricos espiritualmente em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Cristo Jesus nos proporcionou, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia e também pela salvação. Então, Paulo aos Efésios ele vai tratar sobre assuntos muito importantes para todos nós. Ele também vai falar sobre a igreja e Cristo, ele vai falar sobre casamento, ele vai dar orientação sobre os servos, sobre pais, sobre filhos. Ele vai nos orientar sobre muitas coisas nessa carta. Mas a partir do capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, Paulo ele vai tratar sobre um assunto muito importante para todos nós. Paulo ele vai falar da armadura de Deus. No versículo 10, Paulo vai dizer assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ele entende que nós precisamos estar fortificados na força de Deus. Paulo ele entende que nós precisamos estar fortificados no poder de Deus. Por quê? Porque Paulo ele vai continuar escrevendo este relato, e no versículo 11 ele vai dizer que nosso inimigo é o diabo. Então eu entendo no versículo 10 que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque diante deste inimigo a nossa força é inválida. A nossa força é pouca, ou seja, diante dos nossos inimigos espirituais, a minha e a sua força
é pouca. A nossa força não vence o diabo. A nossa força não vence Satanás e nem o seu império das trevas. Ou seja, se nós estivermos em Cristo e alicerçados na sua palavra, e se nós estivermos fortificados no seu poder, certamente nós venceremos o nosso inimigo, que é o diabo. Ou seja, a força para nós vencermos o nosso inimigo, que é o diabo, não é inerente nossa, não vem de nós, não é natural nossa. Nós não vamos vencer o diabo com o nosso intelecto apenas. Nós não vamos vencer o diabo com a nossa força apenas. Nós vamos vencer o diabo, vamos vencer os seus demônios, os seus adeptos, com a força de Deus em nós, com o poder do Espírito de Deus em nós. É por isso que Paulo inicia esse sermão, essa carta, ou esse capítulo, dizendo que nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, diante das adversidades da vida, diante da batalha espiritual que nós enfrentamos, a igreja militante, nós não iremos vencer com forças próprias, porque nós não temos força suficiente diante dos nossos inimigos, que é o diabo e os seus demônios, mas com o poder de Deus em nós, com a força de Deus em nós, nós iremos vencer o nosso inimigo. No verso 11, Paulo está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, Paulo ele vai revelar o motivo para que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós temos um inimigo em comum. Inimigo esse que é o arqui-inimigo da igreja, é o diabo. E que para nós possamos estar firmes diante de Deus, nós precisamos nos armar de toda a armadura de Deus. Por isso que Paulo está dizendo isso. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque o diabo ele é perspicaz, porque o diabo ele é um inimigo poderoso. Haja vista que o poder do diabo é um poder transitório, é um poder limitado por Deus. O diabo ele vai até onde Deus ele permite. O diabo ele faz aquilo que Deus ele permite. Um caso muito interessante que nos revela essa verdade é o livro de Jó. O diabo é revelado naquele livro como sendo o autor daquelas catástrofes que estavam acontecendo por trás da vida de Jó. Porém, o texto vai nos revelar uma verdade muito importante, é que o diabo ele só fazia e só fez tudo aquilo por permissão de Deus. Ou seja, o poder do diabo é grande, o poder do diabo de influência é extraordinário, onde Deus permite. O diabo só faz aquilo que Deus permite. O diabo só tem poder aonde Deus ele outorga poder a ele. Se Deus diz não, ele não pode ir, porque quem é o soberano da história, quem é o soberano do universo é Deus. Mas Paulo está escrevendo para a igreja. Paulo está orientando os cristãos, dizendo: olha, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus. Paulo, ele com certeza é um dos teólogos e escritores do Novo Testamento que mais falou da soberania de Deus. Paulo, de uma forma muito nobre, ele falou da soberania de Deus, mas também Paulo, ele de forma muito nobre e especial, ele enfatizou a responsabilidade humana. E no verso de número 11, Paulo, ele está enfatizando a responsabilidade humana, dizendo: nós que devemos nos revestir dessa armadura, nós que devemos buscar o poder de Deus, nós que devemos se armar para esta guerra espiritual. E Paulo, ele está tratando sobre o nosso inimigo, dizendo: olha, o nosso inimigo comum é o diabo. O diabo, ele tem grande poder. O diabo, ele é um inimigo muito poderoso, mas se eu e você, cristãos verdadeiros, se engajar, se eu e você entender que devemos se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao diabo, para que possamos ficar firmes, certamente nós seremos vitoriosos, porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus. O verso de número 12 diz assim: porque não temos que lutar, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O versículo de número 12 revela 3 verdades muito importantes para todos nós.
A primeira verdade é com quem não lutamos. Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós não lutamos contra os homens. Os nossos inimigos não é o homem, ou seja, nessa guerra de caráter espiritual, não importa usar nenhuma arma dessa guerra, dessa terra, o poder bélico dessa terra não importa, ou seja, nessa guerra nós não precisamos de um revólver, nessa guerra nós não precisamos de uma granada. Por quê? Porque a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta, Paulo agora vai revelar a segunda verdade nesse versículo, que a nossa luta é contra seres espirituais. A segunda verdade no versículo 12 que Paulo revela é que a nossa luta é contra seres espirituais. A primeira verdade é que nós não lutamos contra os homens, contra carne e sangue. Em outra tradução bíblica está dizendo contra homens, seres humanos. A nossa luta não é contra as pessoas, contra os homens, mas a nossa luta é contra seres espirituais. Essa guerra não é a guerra física. Paulo aos Coríntios ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são terrenas, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, nós não precisamos do poder dessa terra para esta guerra. Por quê? Porque nós não lutamos contra os homens, nós não lutamos contra os exércitos dessa terra, exércitos humanos, mas a nossa luta é contra seres espirituais. A terceira verdade que Paulo revela no versículo 12 é que o império das trevas, o reino das trevas, é um reino organizado, porque ele está dizendo que a nossa luta é contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Outra verdade que Paulo revela aqui nesse versículo é que o império das trevas, o reino das trevas, é um reino organizado. Nós podemos conjecturar, é lógico que a gente não pode ir muito além daquilo que o texto bíblico nos revela, mas nós podemos conjecturar que o reino das trevas trabalha de forma hierárquica, ou seja, em hierarquia, ou seja, o maior tem influência sobre coisas maiores, tem autoridade sobre coisas maiores, existem aqueles que são menores, que também têm um trabalho não tão relevante assim, mas nós entendemos que o poder das trevas, nós entendemos que nesta guerra nós lutamos contra seres que são organizados, e Paulo está falando sobre principados, Paulo está falando sobre potestades, Paulo está falando sobre príncipe das trevas que dominam esse século, ou seja, eu quero frisar essa verdade nessa noite. Paulo, ele revela que a nossa luta não é contra os homens, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas nossa luta é contra os seres espirituais. E esses seres espirituais fazem parte de um império das trevas que é altamente organizado. É por isso que a igreja, ela precisa a todo tempo estar em alerta, estar em vigilância. Por quê? Porque essa é uma guerra constante. Paulo, lá no versículo 18, ele vai dizer que nós devemos em todo o tempo estar em oração. A oração deve estar presente e ela deve ser um hábito, ela deve ser uma prática diária da vida do cristão. O cristão, ele não pode orar hoje e amanhã ele não deve orar. O cristão, ele não deve orar só apenas em momentos isolados, só apenas no culto, só apenas no ajuntamento. Não. O cristão, ele tem que viver uma vida de oração. O cristão, ele só vai entender que a oração é importante para ele no dia que ele orar, no dia que ele buscar a Deus. Aí, quando ele não orar, ele vai sentir falta. Quando ele não orar, ele vai entender que a oração é o que também nos alimenta. A oração nos faz ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Então, Paulo, ele dá essa receita, Paulo, ele dá essa estratégia para todos os cristãos. Nessa guerra, nós devemos estar em vigilância. Por quê, irmão? Porque nós não lutamos contra os homens. Mas a pergunta a ser feita é: mas se um homem se levantar contra mim, se uma pessoa se levantar contra mim em oposição, entenda uma coisa, por trás dessa pessoa está a influência maligna. É isso que Paulo está ensinando. Por trás dele, por trás dos opositores humanos, está os inimigos, está o nosso inimigo. Então, nós não devemos
Nós não devemos mirar nos homens, nós não devemos mirar nas pessoas, na carne nem no sangue. O nosso objetivo nessa guerra é a guerra espiritual, é contra os demônios, é contra as potestades. E nesse versículo 12, Paulo revela algo muito importante. Eu quero quebrar um paradigma de muitos cristãos. Alguns crentes acreditam que o diabo ele fica lá na sua casa, puxando o seu pé, ele bate a porta, ele faz um monte de coisa. Não. Segundo o que Paulo está revelando no versículo 12, o objetivo desses seres, o objetivo desses principados, potestades, é algo muito maior. No livro de Daniel, capítulo 10, nós podemos reparar nessa verdade bíblica. Por quê? Porque Daniel está em um propósito de 21 dias com Deus, e a Bíblia vai dizer que no último dia o anjo chegou a Daniel e disse: homem muito amado, desde o primeiro dia que tu aplicaste o seu coração para essas coisas, a tua oração foi ouvida, porém o príncipe da Pérsia se colocou de frente de mim e me impediu de passar. Entenda uma coisa, que o anjo não está dizendo que o opositor ali é um homem, que é um ser humano. Não. O anjo está dizendo que o opositor é um ser espiritual e que impediu o anjo de Deus passar. Nós devemos entender essa verdade bíblica. Os seres espirituais têm muito mais relevância do que ficar puxando o nosso pé, do que ficar fazendo um monte de coisa, do que ficar passando lá no seu espelho. Não. O diabo ele tem algo muito mais importante a fazer. O diabo ele tem o poder de influenciar nações. O diabo tem o poder de nos fazer cair. O diabo tem o poder de nos influenciar ao pecado, porque o diabo ele é um ser poderoso. Repito, no início do sermão eu disse que o diabo ele é poderoso, porém é um poder limitado, porém ele é um ser poderoso. E Paulo ele está tratando justamente isso. E o lugar dessa batalha espiritual é nas regiões celestiais. É isso que Paulo está dizendo. Na última frase aí do versículo 12, Paulo ele está dizendo justamente isso. O lugar dessa batalha é nas regiões celestiais. Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 2, ele vai dizer que o diabo, ele é o príncipe da potestade do ar, ou seja, o diabo, ele não está aqui necessariamente na terra. A atuação do nosso inimigo é no ar, a atuação do diabo é nas regiões celestiais. No versículo de número 13, Paulo ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Novamente, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar a responsabilidade humana. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Ou seja, Paulo novamente ele está escrevendo e está expondo a nossa responsabilidade nesta guerra. Queridos, Deus, ele é soberano, Deus, ele é exaltado, Deus governa a história conforme o seu querer. Porém, Deus também, ele delega responsabilidades. E nessa guerra espiritual não é diferente. É o cristão que tem que se armar, é o cristão que tem que se revestir. O Espírito tem a armadura, Deus já nos proporcionou a armadura. É o cristão que precisa ter o discernimento, é o cristão que precisa entender que esta é uma guerra constante e que nós, como a igreja militante, estamos inseridos nessa guerra e nós lutamos contra os poderes desta terra. O interessante é que, certa feita, Jesus ele olha para Pedro e diz: Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra, será ligados no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Naquela ocasião, Mateus capítulo 16, Jesus ele está mostrando uma igreja que ataca, Jesus está mostrando uma igreja que vai adiante do inferno, que vai adiante as portas do inferno. Porém, Paulo, na carta aos Efésios, tratando deste assunto, Paulo ele está tratando sobre outro assunto. Paulo, ele não está dizendo que aqui é a igreja que ataca, não. A armadura é um objeto também de defesa. Paulo, ele vai tratar
tratar sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é um objeto de ataque, é um objeto mortal. Porém, Paulo também, ele vai falar sobre escudo. Paulo, ele vai falar sobre couraça. Paulo, ele vai falar sobre sapatos nos pés. Ou seja, Paulo também, ele está nos revelando que nessa guerra, a igreja não apenas ataca, mas a igreja também se defende. A igreja, ela não pode apenas atacar. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele é forte. O nosso inimigo, ele é poderoso. Por isso que a igreja não apenas ataca, mas a igreja também se defende com as armas da luz. É por isso que Paulo, ele pode, alguns teólogos vai dizer que Paulo, ele está preso quando ele está escrevendo essa carta aos Efésios. Então, alguns vai dizer que ele está diante de um soldado romano, e ele está analisando a roupagem daquele soldado, e ele começa a analisar o escudo daquele soldado, ele começa a analisar o capacete daquele soldado, ele começa a analisar os sapatos daquele soldado, ele começa a analisar a espada daquele soldado. E Paulo, ele tinha uma capacidade muito profunda de pegar coisas naturais e agora trazer exemplos espirituais. Paulo, ele vai usar em muitas das suas cartas a linguagem como lavoura, como edifício, como corpo, como cabeça. Paulo, ele tinha essa capacidade na sua escrita, e aqui não é diferente. Então eu posso conjecturar nessa noite que Paulo, quando está escrevendo o capítulo 6 de Efésios, a partir do verso de número 10 ao verso de número 20, ele está diante de um soldado romano, e ele começa a analisar que o soldado romano tem uma espada, que o soldado romano tem um capacete, o soldado romano tem um escudo. Então Paulo, ele começa a trazer, ele traz essa verdade natural, terrena, e leva para a dimensão espiritual, e ele entende, não, a igreja também, ela precisa se armar, a igreja também precisa estar fortalecida no poder de Deus. Queridos, alguns ministros por aí apresentam uma igreja fraca, uma igreja raquítica, mas Paulo, em nenhum momento das suas cartas, em nenhum momento das suas epístolas, de forma alguma, ele nunca apresentou uma igreja fraca, ele nunca apresentou uma igreja prostrada. Não. Paulo, aqui, ele está escrevendo e ele está tratando com crentes que são soldados espirituais. Paulo, ele está escrevendo para homens e mulheres engajadas nessa guerra espiritual, que são soldados espirituais. Nós precisamos entender essa verdade bíblica. Tem muito soldado que está dormindo, tem muito soldado que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, tem muito soldado que perdeu o discernimento do Espírito, mas nessa noite eu quero aplicar essa palavra ao seu coração, vocês que estão aqui e você que me acompanha através dessa live. Deus vai nos despertar e nós precisamos se levantar e guerrear, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestade. O diabo está destruindo famílias e acabando com o casamento, e nós precisamos se levantar e agir. O versículo 14, 15, 16 e 17, Paulo então ele vai discorrer sobre essa armadura. Ele vai fazer sempre uma comparação, não é? Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. O crente precisa estar revestido de verdade e justiça, calçados os pés na preparação do evangelho. O crente, ele precisa estar apto a anunciar o evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, a fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, a fé aqui entra como um escudo, a qual vai bloquear toda a ação do diabo contra a nossa vida. Verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente precisa estar revestido de salvação e ele precisa estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, Paulo vai dizer, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Novamente eu vou enfatizar a questão da oração. O crente, ele precisa orar, e o crente, ele não tem que orar de modo isolado. O crente, ele tem que ter uma vida de oração.
E Paulo vai dizer que em súplica no Espírito, nós precisamos suplicar no Espírito, nós precisamos orar no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança. Nós precisamos vigiar e perseverar. Essa guerra exige a nossa vigilância, essa guerra exige a nossa perseverança. Jesus, lá no jardim do Getsêmani, ele olhou para os seus discípulos, a qual estava dormindo, dizendo: vigiai e orai, vigiai e orai. A igreja precisa orar e vigiar, não apenas orar, mas também vigiar, não apenas vigiar, mas também orar. A igreja, ela precisa levar esses dois elementos na sua vida: oração e vigilância, a oração e vigilância e perseverança. A igreja precisa perseverar e suplicar por todos os santos. Novamente, Paulo vai enfatizar a responsabilidade humana. Nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos perseverar. Por quê? Porque essa é uma guerra constante, essa não é uma guerra que termina, essa não é uma guerra que se esfria e acaba, não. Paulo está falando de inimigos que são inimigos espirituais e que a todo momento, 24 horas por dia, ele tenta contra a igreja, ele tenta contra a sua família, ele tenta contra a sua saúde, ele tenta contra os seus sentimentos. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo, ele faz questão que em muitos desses versículos enfatizar a responsabilidade humana. Verso 19: por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Verso 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O verso de número 19 e 20, Paulo já está encerrando o assunto. E Paulo, novamente, ele, como de costume nos seus escritos, nas suas cartas, ele pede a oração da igreja. Ele pede a ajuda da igreja em oração. Mas essa é uma passagem muito interessante para todos nós. Algumas pessoas mistificam muito esse texto e expressa muitas coisas que o texto ele não diz. Nós não precisamos de fazer nenhum ritual, nós não precisamos de nenhuma mandinga, nada não. Paulo ele está dizendo aqui que existe uma armadura espiritual. Essa armadura está disposta a todos os cristãos, todos os crentes. E se nós entendermos que nós estamos em uma guerra constante contra o diabo, e que nós devemos nos engajar, nós devemos se revestir dessa armadura. Entenda uma coisa, essa não é uma armadura que nós vamos adquirir através de contatos humanos, através de subterfúgios humanos. Não, essa armadura ela só vai nos revestir na medida que nós entendermos que nós precisamos ter um contato com o Espírito. Eu acredito que o verso 18 é a chave de todo esse capítulo, porque Paulo ele está falando muito em perseverança, Paulo está falando muito em súplica e oração. Então, nós precisamos a todo tempo estar dispostos, a todo tempo estar engajados. Querido, nós olhamos para essa sociedade atual, parece que se nós tentarmos extrair algo de bom de lá de fora, parece que nós não conseguimos extrair nada. O diagnóstico essa sociedade é uma sociedade moralmente enferma, espiritualmente morta. Homens e mulheres vivem ao seu bel prazer. Homens e mulheres são inimigos da cruz de Cristo pelas suas más obras. E o diabo, o inimigo da nossa alma, ele tem trabalhado dia e noite, incansavelmente, para destruir as famílias, que é o projeto instituído por Deus na terra. Ele quer destruir sonhos, ele quer destruir projetos, ele quer fechar a igreja, ele quer derrubar líderes, e nós precisamos nos levantar. Muitos crentes estão dormindo espiritualmente e não entendem essa verdade bíblica. Muitos crentes, a verdade dita é que perde o seu tempo achando que Deus o chamou para ele ficar sentado em um banco de uma igreja. Não. Paulo está escrevendo para soldados espirituais. Paulo está escrevendo para crentes, homens e mulheres
que entende essa verdade bíblica e que deve se armar, que deve se revestir de toda a armadura de Deus. Eu termino esse sermão enfatizando as verdades que eu disse nessa noite. Eu disse que nessa guerra nós temos responsabilidades. Eu disse que o objetivo de nos armar de toda a armadura de Deus, de nos revestir de toda a armadura de Deus, é porque o diabo ele é um inimigo poderoso e perspicaz. Eu disse que a nossa luta não é contra os homens. Eu disse que a nossa luta é contra seres espirituais nas regiões celestiais. Eu disse que o reino das trevas é altamente organizado. Eu disse que nós devemos nos armar para podermos permanecer firmes. E eu disse que o cristão deve ter uma vida de oração, uma vida de súplica no Espírito, uma vida de perseverança. Essa é a mensagem nessa noite. Nós estamos com o segundo dia desta série. Está vindo aí mais 2 dias. E eu tenho certeza que Deus continuará tratando ao nosso coração. Você aí da sua casa, se for possível, todos vocês que se encontram aqui presentes, também, por gentileza, se for possível, feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Como eu disse, nós estamos em uma guerra de caráter espiritual, e a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. E nós entendemos que o diabo ele é muito engajado nos seus propósitos. Mas eu quero orar nessa noite para homens e mulheres, para a igreja militante, para a igreja que é o exército de Deus nessa terra. Eu não prego para uma igreja fraca, eu não prego para crentes fracos, não. Eu prego para homens e mulheres fortes, assim como Paulo vem nos tratando nestes versos, dizendo que nós somos soldados de Deus, envolvidos nessa batalha espiritual. Feche seus olhos, por gentileza, onde você está. Eu quero fazer uma oração por você, por toda a igreja. Deus Jeová, eu quero louvar o seu santo nome, porque o Senhor é forte e poderoso. Deus Todo-Poderoso, eu quero tributar a ti honra, glória e louvor ao seu santo nome, porque eu entendo que não há nenhum Deus semelhante a ti. Tu és aquele que está sentado sobre um trono alto e sublime, onde os anjos e os serafins e querubins honram e louvam o seu santo nome. Jeová Deus, eu quero te louvar por ter nos proporcionado a oportunidade de estarmos reunidos na sua casa para louvar o seu santo nome. Entendemos, ó Deus, que o Senhor é bom e a sua bondade ela dura para sempre. Deus, eu fiz a exposição da sua palavra e eu entendo, ó Deus Espírito, que não é a minha eloquência, que não é a minha capacidade e que não é eu, Deus, mas assim como um dia João Batista pronunciou uma das verdades mais profundas da Bíblia, dizendo que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus, é necessário sempre que eu diminua e o Senhor cresça e resplandeça a sua glória e a sua presença sobre a minha vida. É por isso, Deus, que eu louvo e exalto o seu santo nome, porque o Senhor é forte na guerra e poderoso na batalha. Deus Todo-Poderoso, a sua igreja, a igreja militante, está engajada em uma guerra espiritual e nós devemos entender essa verdade bíblica nessa noite, ó poderoso Deus, que essa é uma guerra 24 horas, os nossos inimigos eles não cessam, os nossos inimigos eles não descansam, mas a sua palavra ilumina o nosso entendimento e nos revela uma das verdades poderosas para a sua igreja, que existe uma armadura espiritual, e essa armadura espiritual está à disposição de todo crente que entende que deve batalhar nessa peleja espiritual. Deus, que os crentes que estão dormindo espiritualmente, eles possam ser dispersos pelo poder da sua palavra neste momento. Ó Deus, de onde a minha voz chegar, e onde essa ministração chegar, que o seu Espírito possa nos despertar, e nos fazer entender que o diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas nós, a igreja militante, um dia, recebemos poder dos altos céus, e existe autoridade sobre nós, para pisar sobre os escorpiões, para esmagar serpente, e se nós bebermos alguma coisa mortífera, mal algum
sucederá. Por quê? Porque nós temos poder do céu, porque o Espírito nos capacita nessa guerra. Ó Deus, que nós possamos se levantar e entender essa verdade bíblica nessa noite. A guerra é constante e nós devemos estar engajados em oração, que nós possamos viver uma vida de oração 24 horas por dia, que nós devemos ser oradores como Daniel. Ele orava 3 vezes ao dia. Todos os dias nós precisamos orar. Ó Deus, que será vencida de que o Senhor possa nos revestir nessa noite de toda a armadura do céu, que o seu capacete, que o seu escudo, que o seu sapato, que a sua palavra possa estar sobre nós, e que nós possamos estar firmes e inabaláveis, para que quando o dia mal chegar, nós possamos estar alicerçados no poder da sua palavra. Ó Deus Jeová, é isso que eu te peço, através do nome precioso do seu Filho Jesus o Cristo. Amém e amém.